Não confunda familiaridade com pertencimento. Com toda certeza você já leu na sua Bíblia, já ouviu a expressão o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Expressão usada no texto para fazer menção justamente ao fato de que se trata de Deus, aquele que fez uma aliança com Abraão, que chamou a Abraão para segui-lo. Então, fazendo referência ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, estamos fazendo referência a toda essa história que a gente tem lido e a gente tem acompanhado, referência justa e necessária para especificar de quem se está falando. Mas eu acho que essa expressão nos leva a uma reflexão importante que nós precisamos fazer. Será que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó também é o seu Deus? Também é o meu Deus? Ou será que, quando falamos sobre Deus e sobre as coisas de Deus, não estamos falando apenas de familiaridade, de proximidade e não necessariamente de pertencimento? Me entristece o coração ver a quantidade de pessoas que circulam ao redor de ambientes religiosos, que estão em igrejas, que frequentam ambientes religiosos, que têm pais que são cristãos devotos, fiéis ao Senhor e que por isso se acham pertencentes. E não percebem que, na verdade, estão apenas orbitando ao redor, estão próximos de Deus, mas não pertencem a Ele. Muitas pessoas que, apesar de terem crescido em meios religiosos, vivem distantes do Senhor, ignoram os princípios do Senhor, e justamente por isso não há valor algum na pretensa religiosidade, na dita religiosidade. Eu já ouvi de pessoas declarações do tipo, olha, mas a minha família está aqui nessa igreja há não sei quantas gerações. Como se isso fosse referência de fidelidade, como se isso fosse confirmação e garantia de fidelidade a Deus. Quando, na verdade, as suas vidas demonstram o contrário. E é um pouco disso que me chama a atenção quando nós olhamos para o texto da nossa leitura de hoje. Hoje, nós lemos Gênesis, capítulo 24 e 25. E duas questões, dois momentos me chamaram a atenção aqui. Primeiro, nós temos, no capítulo 24, o episódio em que Abraão chama o seu servo e faz com que ele assuma um compromisso com ele de que vai voltar à sua terra, a terra de Abraão, e buscar para Isaac, seu filho, uma esposa. E que Deus o guiaria, que Deus o orientaria para que ele fosse bem-sucedido naquela sua missão. E de fato isso acontece. Mas uma frase desse servo me chama a atenção no verso 12, quando ele diz, ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso hoje e ser bondoso com o meu senhor Abraão. Ele ora ao Senhor, mas percebe que ele ora, Deus do meu senhor Abraão. O Senhor não é o meu Deus, mas por misericórdia a Abraão, já que o Senhor é o Deus de Abraão, faz isso por mim. E de fato Deus age com bondade, Deus manifesta a sua provisão e como Deus havia prometido a Abraão que cuidaria da sua descendência, ele cuida, ele atende. E aquele servo estava próximo, ele estava na casa de Abraão, ele estava na proximidade de Deus, ele tinha familiaridade com as coisas de Deus, mas ele não era o seu Deus. Da mesma maneira, e ainda mais triste, nós temos no capítulo 25 o relato de Esaú e Jacó. Quando Esaú vende o seu direito de primogenituras, ele troca por um prato de sopa de lentilha. Olha, nem no MasterChef houve um prato tão caro assim. Esaú, ele troca o seu direito de primogenitura, a sua bênção de irmão mais velho, que incluía inclusive a bênção do Senhor, da direção de Deus sobre ele. Ele troca tudo aquilo por um prato de comida, por um desejo carnal, por uma vontade de momento. Ele despreza, o texto diz, eu estou morrendo de fome. De que me servem os meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse, primeiro jure os seus direitos de filho mais velho, que agora são meus. Esaú fez o juramento e desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Esaú desprezou, e ao desprezar esse seu direito de filho mais velho, ele estava desprezando, na verdade, a sua relação com o Senhor. O seu direito a ser herdeiro da promessa de Deus sobre o seu pai. Tudo isso por conta de um prato de comida. Aquele servo estava na casa de Abraão, mas não conhecia o Senhor. O Deus de Abraão não era o seu Deus. Esaú acaba se tornando, no Novo Testamento, um exemplo de descendência de Abraão que falhou, que caiu na fé, que cedeu às tentações e, por causa dos desejos carnais, abandonou a sua fé no Senhor. Hoje eu deixo esse alerta a você.
que você não se relacione com o Deus dos seus pais, com o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos apóstolos, o Deus dos seus pais, o Deus dos seus avós. Que o Senhor, o Deus de todos esses que nós mencionamos, seja o seu Deus, que Ele seja Senhor da sua vida. Não se contente com a proximidade. Queira, deseje e caminhe na direção do pertencimento. Pertença ao Senhor, se entregue a Ele inteiramente, busque ao Senhor e que Ele seja o Rei, o dono, o Senhor sobre a sua vida. E certamente experimentaremos as melhores e grandiosas bênçãos e cuidados de Deus sobre as nossas vidas, porque pertencemos a Ele, não estamos apenas próximos dEle. Deus abençoe a sua vida, vamos juntos? Lendo a palavra, amanhã a gente se encontra aqui de novo.